O professor disse que hoje teria aula de análise sintática e que o assunto seria tipos de predicado. Aí você estudou e ficou na mesma sem entender nada. Isso acontece com muita gente e eu tô aqui justamente para esclarecer todas as suas dúvidas e deixar muito evidente as classificações sobre essa área de conhecimento da gramática. Então se liga no vídeo de hoje. Fala, gente linda, beleza? Chapa da redação aqui trazendo mais um conteúdo gramatical para você aprimorar esse conhecimento e utilizar todo o saber justamente na elaboração de estruturas frásicas mais complexas na sua redação. Mas antes de começar esse conteúdo propriamente dito, vale sempre lembrar daquele recadinho para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes e olha que tem conteúdo pra caramba toda semana. Além de tudo isso, você pode ajudar bastante curtindo esse vídeo, compartilhando com muita gente que está com dúvida gramatical, que está se preparando para a redação, enfim, inúmeras outras coisas. Então já ajuda muito a gente a crescer e, claro, com certeza a gente agradece demais produzindo conteúdo de qualidade para você. Agora sim, a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente e hoje a gente vai falar de tipos de predicado e já adianto que são 3, relativamente simples. Vamos descomplicar as coisas sem fazer referência direta ao nosso concorrente, mas vamos descomplicar esse estudo do predicado. E a primeira coisa é entender o que é predicado. Predicado é uma informação a respeito de um sujeito, uma informação dada sobre o sujeito. Então, na prática tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Predicado, inclusive, é uma macroestrutura em que podem ser inseridos vários outros mecanismos, elementos estruturais, como verbo, objeto direto, complemento nominal, enfim, é uma macroestrutura que engloba inúmeros outros elementos. Isso é muito importante saber. E esse predicado, ele sempre vai ser classificado e analisado de acordo com seus núcleos, com suas partes mais importantes, que podem ser de 2 tipos, ou um nome ou um verbo. Cientes disso, a gente tem 3 classificações distintas a respeito do predicado. O predicado pode ser ou predicado nominal, ou verbal, ou verbo nominal. Pelos nomes, você já consegue conceber mais ou menos como funciona cada um deles. Vamos ver cada um prontamente aqui. O primeiro tipo de predicado é chamado de nominal, porque tem como núcleo o nome, tá? E olha só algumas características que são muito importantes da gente inserir e ter consciência antes de classificar esse tipo de predicado. Toda vez que eu falar de um predicado nominal, que tem como núcleo um nome, leve em consideração que normalmente o que acontece, esse predicado é inserido, introduzido por um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele não tem muito valor semântico, por isso que ele não é considerado a parte mais importante do predicado. Lembra? O predicado, ele vai ser classificado de acordo com as estruturas nucleares mais importantes. Então, nesse caso, da intercorrência de um verbo de ligação, esse verbo de ligação, por ser semanticamente vazio, ele não tem tanta relevância. Automaticamente ele não é o núcleo, por isso que não pode ser predicado verbal nesse caso. E quais são esses verbos de ligação? Os mais comuns são ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer. Esses verbos mais comuns, apesar de outros também poderem assumir essa função de verbo de ligação. Então você tem que sempre analisar a frase, a construção. Dá uma olhada nesse exemplo que eu vou subir para vocês aí. Os pais estavam preocupados. Veja que nessa construção frásica, o meu verbo, que é o primeiro elemento que eu sempre encontro na análise sintática, é estavam. E esse estavam, ele faz o quê? Ele liga o sujeito, os pais, ao elemento preocupados, que é um qualificador, que é um nome, inclusive, né? Então, como esse estavam só faz a ligação entre sujeito e predicado, consequentemente, você pode perceber que esse verbo ele não é importante, então ele não vai ser núcleo do predicado. Agora, pega o termo preocupados. Preocupados, gente, não é um qualificador do sujeito? Não é um qualificador do sujeito que vem depois do verbo, instaurado pelo verbo ligação? Sim. Então, esse termozinho aí é chamado de predicativo do sujeito. Anote, tá? Olha só essa outra frase também que é muito importante para você determinar e definir o entendimento sobre predicativo, predicado nominal, aliás, né? Janaína tornou-se uma ótima profissional. Janaína, sujeito.
Tornou-se é o meu verbo. Veja que esse verbo está ligando Janaína a uma qualidade dela, uma ótima profissional. Nesse caso, o verbo é de ligação, porque indica transformação de estado, então ele não é importante. Qual o termo mais importante? O termo mais importante é o qualificador. Ótima! Gente, se eu tenho esse qualificador como núcleo, como parte mais importante e é um nome, então nesse caso eu tenho o predicado nominal também. Mas, de novo, vale salientar que uma ótima profissional é um predicativo do sujeito, que é um qualificador do sujeito separado por um verbo. Veja que esse qualificador ele está distinto por meio do verbo tornou-se. Tudo bem? Agora que você entendeu um pouquinho mais do que é o predicado nominal, a gente vai para o predicado verbal, o segundo tipo de predicado. Professor, como que a gente faz a classificação desse predicado? Gente, o predicado verbal tem que ser considerado quando o verbo ele for mais importante, ou seja, não é verbo de ligação mais. É um verbo que é muito importante para designar uma ação. Então esse verbo ele tem alta carga semântica. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. O país assistia a mais um ato antidemocrático. Veja que nesse caso o meu verbo é assistia. Veja que assistia indica uma ação, não indica? Quem assistia? O país. O país é o meu sujeito, assistia é o meu verbo e esse verbo tem alta carga semântica, indica uma ação. Portanto, ele é muito importante, ele é núcleo do predicado. O meu predicado é assistia a mais um ato antidemocrático. Veja que tudo isso é predicado e dentro desse predicado inteiro, o mais importante é o verbo que indica uma ação, portanto, predicado verbal nesse caso. Pode verificar que nesse tipo de predicado não tem nenhum qualificador do sujeito, ou seja, não tem nenhum predicativo do sujeito. Tudo bem? Agora, olha esse outro exemplo aí. Tadeu conquistou a medalha de ouro. Veja que o meu verbo nesse caso é conquistou. Quem conquistou foi o Tadeu. Veja que o verbo conquistar é um verbo muito importante de alta carga semântica, um verbo que indica ação. Então, eu já posso apontar que esse predicado tem como núcleo um verbo, portanto, predicado verbal. Outra coisa que eu quero que vocês observem é verificar que nessa construção frásica também não tem nenhum qualificador do sujeito, não tem nenhum predicativo do sujeito. Por isso, somente o verbo é mais importante, predicado verbal. Chegamos ao último tipo de predicado, o verbo nominal, que une justamente o nome e o verbo de ação como núcleos do predicado, que é um dos mais difíceis, inclusive, da gente classificar. Só que antes de mais nada, peço uma gentileza para você que ainda não conhece a nossa plataforma, quer conhecer um pouquinho mais do funcionamento da melhor plataforma de correção de redação no mercado no Brasil? Então clica no link que está na descrição desse vídeo. Uma vez que você clica nesse link, você vai entrar na nossa plataforma e pode se inscrever gratuitamente para conhecer um pouco melhor do funcionamento dela e da entregabilidade que a gente proporciona ao nosso aluno. Uma vez que você se inscreve e assiste aos nossos vídeos, com certeza, ao conhecer a nossa riqueza de produtividade com resultados ótimos nos vestibulares mais conhecidos do Brasil, certamente você vai se tornar mais um dos nossos alunos e vai fazer parte dessa equipe de vencedores. Pô, professor, mas como funciona o processo de correção de redação? Uma vez que você assina um plano, você pode escolher as mais diversas bancas vestibulares: Enem, Unesp, Fuvest, concursos públicos, ITA, SPSEC, FCC, você pode escolher à vontade. E uma vez que você seleciona a banca, você escolhe um tema e a partir disso você escreve a redação ou envia uma foto ou utiliza a nossa própria plataforma para escrever e digitar a sua redação. Feito isso, essa redação vai ser transferida para um dos nossos corretores contratados, profissionais e que estão no mercado há um bom tempo. Dessa forma, você vai receber um feedback desses corretores de maneira profissional, de maneira organizada, a ter o apontamento dos aspectos positivos e negativos e de onde você, claro, precisa melhorar cada vez mais. Por isso que a plataforma funciona, porque ela proporciona esse tipo de feedback que é personalizado, voltado para os seus problemas, para aquilo que você mais precisa melhorar. E dessa forma, gradativamente, você vai angariando pontos até conseguir obter aquela aprovação de sucesso. E olha, gente,
Tem muitas pessoas que já relataram resultados maravilhosos nos seus exames vestibulares e depois vêm para agradecer a gente por toda a atenção que nós pudemos proporcionar nessa melhora, nessa evolução. Então, quer conquistar uma vaga na tão sonhada universidade dos seus sonhos? Cara, o que você está esperando? Se inscreva e assine um dos nossos planos, se torne mais um nessa grande equipe ou família de vencedores. Agora sim, depois desse merchanzinho de praxe que tem que ter aqui, né? Senão o patrão me demite. Vamos lá falar do tipo de predicado verbo nominal. Gente, esse predicado verbo nominal leva como um pressuposto ter um verbo de ação. Tem que ter um verbo de ação. O que você tem que encontrar é um predicativo, um núcleo nominal depois desse verbo de ação. Então ele sempre tem um núcleo, de novo, verbal, que é um verbo de ação, mais um núcleo nominal. E esse núcleo nominal pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Lembra que a gente já falou o conceito de predicativo do sujeito, só que nós não mencionamos ainda o conceito de predicativo do objeto, que eu vou abordar pertinentemente ainda agora, ainda na aula de hoje, beleza? Para exemplificar mais essa situação e ficar claro para vocês, olha esse primeiro exemplo. Os alunos se preparavam preocupados para os vestibulares. Veja que nesse caso eu tenho um verbo que é preparavam. E esse preparavam não indica uma ação, então já posso dizer que esse predicado tem um verbo de ação como núcleo. Já garanto que é um predicado verbal. E na sequência da frase eu tenho preocupados. Preocupados não é um qualificador do sujeito, ou seja, não é um predicativo do sujeito, porque é um qualificador do sujeito que vem depois do verbo, no predicado. Então, nesse caso, preocupados é um predicativo do sujeito, é o meu núcleo nominal. Então, essa frase tem dois núcleos, um verbo de ação, mais preocupados, que é um predicativo do sujeito, por isso eu tenho um predicado verbo nominal nesse caso. Agora, olha só essa outra oração. O diretor considerou culpado o funcionário. Veja que nesse caso eu tenho o verbo considerar, o sujeito da oração é diretor. Considerar também é um verbo de ação, embora não seja um verbo de ação físico, é um verbo de ação psicológico. Considerar, então, um verbo de ação, por isso ele é muito importante, já tem o meu predicado verbal. Só que na sequência eu tenho culpado. E esse culpado não é um qualificador do diretor. É um qualificador de quem? Do funcionário. E funcionário é o meu objeto direto. Ah, peraí, então isso é um predicativo do objeto? Sim, gente, isso é um predicativo do objeto, uma qualidade do objeto direto que está aí mencionado. Nesse caso, eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do objeto, que é um núcleo nominal. Portanto, predicado verbo nominal. Aí você pensa, professor, mas isso é fácil. Dá para complicar mais um pouquinho? Olha, e dá bastante. Por isso, fica atento ainda nesta aula que eu vou explicar alguns pontos fundamentais para a gente tirar todas as dúvidas em possíveis exercícios que podem fazer a sua cabeça explodir. Primeiro ponto que eu trago aqui, uma questão que costuma cair bastante em segundas fases dos vestibulares mais concorridos do país. A diferença entre predicativo do sujeito, que vocês já aprenderam comigo, e adjunto adnominal, tá? O que é um predicativo do sujeito? Nada mais é do que um qualificador do sujeito que vem no predicado. Lembra disso? Depois do verbo? Esse é o lugar original, o lugar que esse predicativo deve ocupar na frase. Depois do verbo, tudo bem? Lá no predicado. E esse predicativo do sujeito, normalmente ele traz o quê? Uma informação nova. Uma informação nova e uma informação também que pode ser transitória, passageira, que não é inerente ao sujeito. Isso é muito importante de validar, ok? Já o adjunto adnominal, gente, é uma qualidade também do substantivo que pode ser do sujeito, só que essa qualidade normalmente ela vem juntinha do outro elemento, sem vir separada por meio de um verbo. Isso é muito importante. E ele sempre traz uma qualidade que é inerente ao ser, que é velho, uma informação velho. Pô, professor, está muito vago ainda. Calma que eu vou passar uns exemplos para ficar mais claro para vocês. Editor, sobe para mim, por favor, esses exemplos. Veja que nessa primeira frase que nós temos aí, diz o seguinte: a professora corrigia as provas preocupada. Tudo bem? Corrigir é meu verbo, portanto, esse verbo é um verbo que indica ação, portanto, nesse caso, eu já tenho meu predicado como sendo verbal. Mas na frente eu tenho preocupada, que está marcado para vocês. E ser preocupada aí não é uma qualidade da professora? E essa qualidade da professora é uma qualidade que vem depois do verbo, certo? Então é predicativo do sujeito? Sim, é um predicativo do sujeito, mas veja que tem mais uma informação adicional que me prova que isso é um predicativo do sujeito.
preocupada não é uma qualidade transitória da professora? Não é que ela esteja sempre preocupada, é que naquele momento, corrigindo as provas, que pode ser sua inclusive, ela está preocupada. Então, nesse caso, preocupado é um predicativo do sujeito por conta dessas inúmeras características. Primeiro, que vem depois do verbo lá no predicado. Segundo, que é uma qualidade o quê? Uma qualidade nova, transitória, aliás, uma informação nova e uma qualidade transitória desse sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Nesse caso, se eu fosse qualificar essa oração no quesito predicado, teríamos um predicado verbo nominal, beleza? Agora, olha só essa segunda frase. A professora preocupada corrigir as provas. Veja que já mudou. A localização desse preocupado é diferente. Quem corrige as provas? A professora preocupada. Já muda, inclusive, a classificação, porque nesse segundo caso, o sujeito é a professora preocupada. Não é só professora. Veja que eu fiz a pergunta, quem corrigia as provas? A professora preocupada. Essa foi a minha resposta inteira, por isso tudo é sujeito simples, ok? De acordo com a nossa aula anterior. Nesse caso, preocupado não é uma qualidade passageira ou transitória, é uma informação, inclusive, inerente ao ser próprio dela, ela é naturalmente preocupada. Então, nesse caso, preocupada é um adjunto adnominal. E o meu predicado só tem um verbo de ação, portanto, nessa situação, o predicado mudou a classificação, é verbal. Então, fica atento em relação a isso. Professor, eu não entendi, tenho muitas dúvidas em relação a isso ainda. O que você pode fazer? Manda os comentários pra gente que a gente te ajuda. Tento elaborar uma explicaçãozinha bacaninha para você dentro dos comentários também, beleza? Mais uma situação trago aqui problema pra gente, tá? A diferença entre predicativo do objeto e adjunto adnominal. De novo, adjunto adnominal, professor? Sim, de novo. Só que agora tem um elemento novo, que é o predicativo do objeto. O que é esse bendito desse predicativo do objeto? O predicativo do objeto, gente, é uma qualidade do objeto direto, só que essa qualidade do objeto direto não é qualquer qualidade, é uma qualidade sugestionada, orientada, julgada, admitida ou considerada pelo sujeito ao objeto. Então veja que tem uma participação do sujeito. Todo predicativo do objeto é uma qualidade do objeto, mas inserida através do sujeito. Veja que eu vou trazer um exemplo para ficar um pouco mais claro. O diretor demitiu o funcionário incompetente e o diretor considerou incompetente o funcionário. No primeiro caso, o diretor demitiu o funcionário incompetente. Vamos pensar, incompetente não é uma qualidade própria do funcionário? Sim, não é um achismo do diretor. Então esse incompetente, ele não é predicativo do objeto. Ele é adjunto adnominal de funcionário. Toma cuidado com isso. Por quê? Incompetente é uma qualidade própria do objeto e não foi julgada pelo sujeito. Agora, na frase seguinte, o diretor considerou incompetente o funcionário, veja que mudou. O sujeito, diretor, ele fez um julgamento do objeto que é de ser incompetente. Às vezes não é verdade. Às vezes ele é bom, não é incompetente, mas o diretor julgou dessa forma. Portanto, nesse caso, o meu incompetente aí, nesse caso, é o predicativo do objeto. E a diferença é a seguinte, né? No primeiro caso, na primeira frase, nós temos só um predicado verbal. E na segunda situação, nós temos um predicado verbo nominal. Então é muito importante ficar atento em relação a esse elemento de análise sintática. Gente linda do meu coração, encerro aqui o conteúdo dessa aula. Muito obrigado pela participação de todos vocês, por terem assistido esse vídeo até o final. Valeu mesmo por dar aquela força. Se não curtiu antes, curte agora nesse finalzinho de aula que ainda dá tempo e compartilha esse conteúdo com mais gente. Caso tenha ainda ficado alguma dúvida em relação a esse assunto, vale sempre a pena lembrar que nós temos o espaço dos comentários para você enviar os seus questionamentos. Estamos aqui dispostos a ajudar sempre. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!